Capítulo 6. Minha gente morava no sertão, no Cariri. Por causa disso, eu só passava em casa as férias grandes. O resto do ano tiravam todo no colégio. Semana Santa, São João, tudo. De nós três, só Maria José tinha família e casa próxima. Uma grande chácara no fim da linha do Alagadiço, cheia de meninos miúdos com a vacaria ao lado. O pai dela vivia ausente e Dona Júlia, a mãe, gorda e aperreada, governava tudo. Contava-se no colégio uma história complicada de separação, com outra mulher envolvida no caso. Uma moça solteira que fora madrinha do menino mais moço e vivera metida dentro de casa como uma irmã. Agora morava junto com o marido de Dona Júlia, num chalé da aldeota. A própria Maria José um dia nos deu detalhes. Contou a briga que surpreendera entre os pais, num domingo de saída. Depois disso, ele desertou de casa. Não ia lá nem dormir, e a mãe ficou sozinha na alcova, ocupando a cama grande com o filhinho menor nos braços. Às vezes, Maria José obtinha licença da irmã superiora para passarmos as três o domingo em sua casa. A verdade é que o passeio não tinha muitos encantos. O casarão era enorme e desconfortável. O quintal sem árvores, só com a baixa de capim, o curral e as bananeiras ao fundo. Os meninos ariscos e invisíveis. Dona Júlia sempre de mau humor, sempre se queixando do marido longe, dos meninos impossíveis, dos leiteiros ladrões. Nem um cinema, nem uma avenida, nada. O Alagadiço era longe e Dona Júlia rigorosa. Bastava a missa na capela do fim da linha, onde só ia caboclo e pé rapado. Só uma vez, em 4 domingos, apareceu lá um aluno do colégio militar. Mas, apesar de tudo, disputávamos essas saídas. Elas tinham para nós o valor de uma evasão. Abriam possibilidades a uma aventura. Só raramente, 1 ou 2 vezes em cada 3 meses, a irmã superiora nos deixava ir. Nem Dona Júlia insistia muito. Logo aos sábados, punhamos papelotes no cabelo e, ao sair, um pouco de ruge disfarçado sob a camada de talco. Glória, alta e magra, tinha mania de ser esbelta e apertava a cintura em cintos inverossímeis. Quanto a minha vaidade era mostrar as pernas. Tinha horror às saias compridas do uniforme, vivia dobrando secretamente os embainhados, sem me importar com os protestos de Maria José e Glória, que me chamavam de imoral. A saia curta parece que me tornava uma menina de fora, elegante, com a mãe lhe escondendo os vestidos. E eu me defendia. Só anda de saia comprida, menina que não tem mãe. Vocês duas parecem que saíram do orfanato. Era Dona Júlia que sempre nos vinha buscar. Muito simples, o cabelo escorrido num coque liso, com um velho vestido de seda palha, já reformado, bordado de vermelho na gola. Secretamente, Maria José se acanhava de não ter a mãe elegante como a de certas meninas. Tinha vergonha daquele eterno vestido de bordados desbotados, dos sapatos de salto ruído que a mãe usava. E achava melhor quando Dona Júlia não podia vir e mandava a criada. Em criada ninguém repara. Ninguém diz como certa vez uma menina gritou em pleno recreio. A mãe da Maria José tem cara de parteira. Quanto lhe doeu aquilo. Quanto a pobrezinha chorou, humilhada, como se a mãe tivesse culpa. Parteira não tem cara obrigatória. O ofício não muda a cara de ninguém. A mãe dessa que falou era uma sirigaita cheia de rugas e de netos. Queria ver se ela tivesse de trabalhar para educar 4 filhos, acordar de madrugada com o escuro para medir o leite, andar de tamancos o dia inteiro pelo meio do capim e do esterco, dar de chicote nos meninos, gritar com os leiteiros. Dona Júlia sempre dizia se lamentando. Eu tive sina de negra cativa, de negra ladrona, fugida, que só serve para apanhar. Veja as minhas irmãs. Uma casou com um médico do exército, mora no Rio. A outra, o marido é empregado do correio. Nenhuma passa o que eu passo, nem sonha. E punha ao colo um menino que andava por mais perto.
alisava-lhe pensativamente o cabelo e concluía: vamos ver se quando este crescer me paga o que tenho sofrido por ele, que eu juro que foi só por amor deles. Capítulo 7. A véspera dos exames inspirava um terror coletivo como ameaça de peste num povoado, acompanhada do seu cortejo de preces, invocações, exorcismos. Cada menina se agarrava aos seus cadernos, levava os dias passeando pelo recreio, lendo em voz alta e rezando alternadamente, fazendo as mais delirantes promessas. Passar um mês e um dia dormindo sem travesseiro, 2 semanas sem comer rapadura, rezar 28 terços às almas do purgatório ou a São José Cupertino, protetor dos estudantes. Jandira nos abandonava nessas épocas. Juntava-se às da frente, que passavam os dias em sabatinas coletivas, onde elas brilhavam antecipadamente, discutiam as notas, repartiam as distinções. Entre nós, as reações eram diferentes. Das 3, era Maria José a que mais fazia promessas. Glória, orgulhosa, não pedia nada aos santos. Estudava, aprendia tudo. Eu, que pouco estudava antes, sempre perdia tempo pensando e sonhando coisas. E só na véspera dos exames me agarrava com os pontos, febril, afobada, presa de uma aflição de última hora, correndo a pedir medalhas emprestadas às irmãs. No dia do exame de biologia, o pior de todos, Maria José recordou uma história contada pela irmã Germana, que de primeiro as meninas costumavam pôr um bilhete com o nome do ponto preferido aos pés da Nossa Senhora da Torre, na capela. Era um recurso na nossa aflição. Escrevemos num pedaço de papel: aparelho circulatório, e eu me encarreguei da entrega. Estava na hora do Ângelus e fui me sentar, de caderno na mão, nos degraus da entrada da capela. Saindo do jardim da irmã Jane, passou por mim a Esperança, a zeladora, que ia bater o sino do meio-dia. Sorriu-me, falou nos exames, ofereceu fazer uma novena por mim. Aceitei a novena, murmurei que ainda queria uma coisa, fora isso. Eu era a predileta da Esperança. Contava-lhe histórias, ouvia suas queixas, mandava comprar pelas externas aspirina para suas dores de cabeça. Ela é que me dava o direito de vir ler pelas proximidades da capela, zona proibida, solitária, sempre cheirosa às rosas dos jardins dos santos. Vendo Esperança pôr o pé no primeiro degrau, ergui-me, segurei-a, puxei-a para um canto. Você não quer ouvir o que preciso lhe pedir, Esperança? Já não liga mais para mim? E contei a história do ponto, do medo em que estávamos, das promessas que tínhamos feito. A própria irmã Germana dissera que de primeiro as meninas subiam, levavam bilhetes. Agarrei-me ao seu pescoço. Deixa eu ir, Esperança. Você não há de querer que a gente leve pau e vá embora. Saia do colégio, não volte mais nunca. A velha cara gorda de Esperança se abriu toda no sorriso de protesto, mas ainda me disse que era proibido, que a irmã Jane, se soubesse, não deixaria nunca. Por que não pediram à irmã Germana? E tempo, Esperança, e tempo. Onde eu iria achar a irmã Germana naquela hora? O exame será a 1. Nós deveríamos entrar em forma às 12h30. A irmã Germana estava para os lados do orfanato. Adulei, roguei, choraminguei. Esperança subiu os batentes da capela, espiou se não havia nenhuma irmã rezando, depois me fez sinal. Ande. Subi os degraus da torre, alvoroçadíssima, sentindo-me num ambiente misterioso de velho conto, com aquela escada trepando, se enrolando como uma cobra pela torre adentro, e os meus passos ressoando na nave toda. Quem Durvar, D'Artagnan, Esmeralda. Indiferente, Esperança me acompanhava ofegante, queixando-se de que tinha que subir aquela escada horrível 2 vezes por dia. Quase desprezei a minha amiga que pensava mais na asma do que no sonho. Sorri com piedade. Pois eu, se mandasse em mim, morava aqui. Só se você virar morcego, meu bem.
Chegamos ao fim da escada grande, entramos numa saleta escura de paredes circulares. Dos tetos pendiam cordas, 2, 3, 4, uma para cada sino. Esperança me mostrou ao lado uma escadinha estreita e íngreme, como escada de navio. É por ali que se vai a santa. Eu subi, agarrada ao corrimão, medrosa e emocionada. Em cima, num nicho rasgado na parede, como uma seteira, uma grande Nossa Senhora de pedra abriu os braços, de costas para mim. Das mãos lhe pendiam os raios, formados de fieiras de lâmpadas elétricas, pois a estátua era de Nossa Senhora das Graças. Cheguei perto da santa, meti o bilhete numa cavidade aberta no soco, talvez mesmo para esse fim. Depois estirei o pescoço trêmulo, olhei pela seteira a rua que ficava lá embaixo, sob o manto de pedra de Nossa Senhora. A vista a princípio deixou-me tonta e retirei a cabeça, com medo da vertigem. Só aos poucos fui me habituando e, afinal, de tentativa em tentativa, consegui olhar sem medo. Vi os bondes lá embaixo, as meninas de saia vermelha saindo da escola normal, os automóveis passando pequenos e velozes. Fazia 3 meses que não via rua, gente, bondes, desde as últimas férias. A cidade, assim de repente, vista de uma vez e surpreendida de brusco, deu-me um choque no coração. Comoveu-me tanto que as mãos me começaram a tremer e meus olhos se encheram d'água. Estava ali o mundo, o povo, a vida de fora, tudo que era interdito à minha vida de reclusa. Sentia medo e alegria juntos, numa emoção violenta, como quem rouba e se apossa de qualquer coisa sonhada e proibida. Mas a esperança me chamou, lá de baixo, e eu desci a escadinha com as pernas trêmulas, embriagada da cidade, feliz do cativeiro e enganado um instante com o choque e o rumor do mundo vivo, do mundo de fora, me ressoando no coração. E só ao sair da capela, ao descer a escadinha, enquanto Esperança desenganchava sua saia que se prendera no ferrolho da porta, foi que me lembrei de que não pedira nada a Nossa Senhora. Apenas depusera aos seus pés o bilhete, sem uma palavra, vencida pelo alvoroço, pela irresistível sedução do mundo. Caiu outro ponto e nós tiramos as notas mais baixas da turma. Maria José nunca me perdoou. Capítulo 8. Nunca falo em minha família. A verdade é que mal me lembro de que tenho uma família, pai, irmãos, madrasta. Não tenho mãe, e quem não tem mãe não tem família. Os meus moram tão longe, têm uma vida tão distante e separada. Mal conheço aqueles meninos lentos, redondos e chorões. Aquela senhora gorda, sempre grávida ou sempre amamentando, que me recebe amavelmente quando chego nas férias, que nunca brigou comigo, que sempre foi cerimoniosa, oficial, correta, sempre me deu bons vestidos, bons sapatos, bom colégio. Ela priva os filhos em meu benefício, para que nunca ninguém diga que ela não é boa para mim porque não tenho mais mãe. Chamo-lhe madrinha, tomo-lhe a bênção. Ela mesma não quis que eu a chamasse de mãe quando papai falou nisso. Não, lugar de mãe ninguém toma. Poderia, porém, ser minha madrinha, se eu ainda não fosse crismada. Não, eu não era crismada. Quem se lembraria disso? Minha pobre mamãe, por acaso, tão linda, tão aérea? Se lembraria ela de me crismar, se em geral mal lembrava de me dar comida e banho? Pobre mamãe! Tão bonita, tão criança, tão alegre. Não sei, nunca soube direito de que morreu. Só sei que foi de uma doença misteriosa e curta. Uma dor que lhe deu de repente. Febre, vômitos e morte. Eu tinha 7 anos quando mamãe morreu e estava longe, passando uns dias fora. Como teria se comportado aquela alma de passarinho diante do mistério da morte? Como teria ficado sua linda cara risonha, cheia sempre de luz e de vida, presa da imobilidade majestosa e definitiva? Não sei, nunca me contaram. E assim ficaram-me dela 2 imagens. A primeira,
Mamãe Viva, a moça barulhenta e infantil que tomava banho de chuva comigo, vestida numa camisa curta e transparente. Do alpendre, papai gritava. Chamava a mamãe de doida, de escandalosa. Dizia rindo que iria buscar as duas debaixo de péia. A água batia na cabeça da gente como um açoite. E quando mamãe deixava a bica e corria comigo pelo quintal molhado, chapinhando nos pequenos regatos barrentos, as gotas de água eram frias e duras como pequenas pedras, e os garranchos e seixos do chão nos machucavam os pés descalços. A minha outra imagem da minha mãe, essa eu nunca pude conciliar com a primeira. É a minha mãe morta, a finada Isabel, como dizem os conhecidos. Na sala de visitas há um retrato dela, no lugar de honra. E minha madrasta sempre põe sobre o quadro um jarrinho de louça azul com flores frescas. Mas no retrato, mamãe tem um ar indiferente, um olhar parado. É uma cara banal e sem importância. Parece uma terceira pessoa. Não tem nada da mamãezinha das minhas lembranças, nem da terrível tristeza que eu lhe empresto quando a imagino morta. Quando minha madrasta casou, reuniu numa sala todos os objetos de uso pessoal de mamãe, livros e roupa. Tenho tudo na memória. Passei minha infância mexendo naquelas coisas com curiosidade e amor, com um ciúme apaixonado, com uma emoção que eu tenho a certeza se renovará quando eu as tocar outra vez. Uma caixa com as luvas e a grinalda do casamento, um vidro vazio de perfume, a fivela de prata de um cinto, 2 livros, um volume da Moreninha e as meninas exemplares da Condessa de Ségolo. Um caderno de modinhas, copiadas por ela, numa letra infantil, redonda e pesada. Muitas vezes sofri por causa dessa letra, tão diferente da ideia que eu guardo de mamãe, espécie de anjo leviano e sorridente, toda feita de coisas leves, claras, sem peso nem forma. A letra das modinhas se arrasta, engorda em iniciais bojudas, laboriosas. Pobre mamãezinha, deve ter escrito tão pouco na vida. Talvez só aquele caderno de modinhas e uma ou outra carta ao namorado. Não, agora me lembro de outra coisa escrita por sua mão. Na mala há ainda um manual, um Adoremos, preto, com uma cruz dourada na capa. Na primeira página, mamãe escreveu: No dia 13 de janeiro nasceu minha filha Maria Augusta. É gordinha e morena, e dizem que se parece com o pai. E é melhor que se parecer comigo. E não pareço, mamãezinha, não pareço. Sou triste, cresci muito, não tenho seus olhos risonhos, nem o seu pequeno corpo franzino. No dia do enterro dela diziam: parece caixão de anjo. E era caixão de anjo, de um anjo. Por que teria ela feito esse voto? Que desgosto lhe dava sua leve pessoa? Que pensamento triste empanou nesse dia o seu coração? Essas palavras não me parecem dela, mas da morta. A outra, a que eu não vi, e devia pensar em desgostos, imóvel e só. A minha infância sempre a dividi em 2 fases: o tempo de mamãe e depois. O tempo de mamãe tem muito de lenda, e sei que há de ter muito elemento de pura imaginação. É belo e real como uma coisa impossível. É sem continuidade, feito de pedaços de lembranças ou coisas que ouvi contar e imagino ter visto. Contam, por exemplo, que mamãe me fazia andar com uma fita amarrada em torno das orelhas. Tinha tanto medo de ver a filha de orelhas cabanas. Sei que não me posso lembrar disso, pois teria 2 anos ou 1 ano nesse tempo. Entretanto, a história em mim é tão viva, incorporou-se tanto às minhas recordações, que ainda sinto a impressão da fita, larga, macia, me cingindo a cabeça como uma grinalda. Mas também há recordações autênticas, muitas e verídicas recordações. Lembro-me de mamãe montada a cavalo, de saia preta e casaco justo, uma saia enorme que cobria a sela toda. Parecia tão alta, tão alta. Eu, no chão, chorava e lhe estendia os braços.
E ela gritava de susto, com medo de me ver sob os pés do cavalo. Puxava a rédea, chamava papai, pedia socorro. Eu não queria saber de nada, não tinha medo dos cascos pesados. Me atirava para a frente, para ela. Papai apeou, me pegou no colo e entregou-me à criada. Montou depois e saiu puxando o cavalo de mamãe, cuja figura me dançava diante dos olhos cegos de lágrimas, sem atender aos meus gritos desesperados, nem se entregar aos meus braços estendidos. Recordo também uma vez em que mamãe me bateu. Que teria eu feito de ruim nesse dia? Mentira, má criação, judiação com bicho? Creio que teria agarrado o cachorrinho dela, o fantoche, e sair arrastando o coitado pelo rabo através da casa toda. O bicho ganha alto e raspava o chão com as unhas. Eu recomendava: "Calha a boca, Toche, deixa de manha." De repente, senti uma dor fulminante, uma mão se abatendo sobre mim em palmadas ferozes. Mais tarde, na sala, no colo de papai, eu me queixava e chorava. Não quero mais bem a ela, ruim, malvada. Malvada? Quem é malvada? Judiando com o pobre do bichinho em tempo de matar? Discutia comigo como uma igual. Sua alma terna e infantil estava tão perto da minha. Depois, tudo mudou lá em casa. Não para pior, todo mundo dizia até que para melhor. Havia agora ordem, equilíbrio, economia. A louça não se quebrava tanto. Eu vivia penteada e limpa no meu vestido de luto. Comecei a ir à escola. Ninguém via mais os hobbies de mamãe jogados por cima da cama. Ninguém me deixava mais fazer trem com as cadeiras da sala. Papai casou depois de 5 meses de viúvo, com uma prima, creio que sua namorada dos velhos tempos. A paixão por mamãe tinha sido uma loucura repentina que o tomou inteiramente como um molhado, afastando todas as coisas do presente e do passado, abolindo todos os planos pacíficos e regulares. Mamãe vinha de fora, procurar o sertão, porque estava magrinha e anêmica. Tinham-na mandado criar carnes, passar o inverno. Em 2 meses se conheceram e casaram. Depois eu nasci. Ela viveu uns poucos anos a sua leve vida de pássaro e quando morreu, papai reiniciou sua existência no ponto em que a deixara antes, como pedindo desculpas à vida por aquele breve ato de inconsequência e de sonho. Logo começaram a nascer outros meninos gordos e caladinhos, bem criados. Minha madrasta engordava também serenamente. Armava redinha no menino menor no canto da sala de jantar e ficava bordando na máquina grandes flores azuis e vermelhas para os panos dos móveis. De noite me fazia rezar. Foi a única vez em que a fiz censurar mamãe, quando me mandou fazer o pelo sinal e eu me benzi às avessas, de pura inspiração que nem me benzer eu sabia. Dizia uma Ave Maria por alma de minha mãe, que estava no céu, e eu nunca ligava aquela minha mãe que estava no céu com a mamãezinha, tão viva, tão deste mundo, sempre presente na minha recordação, com seus cabelos soltos batendo nos ombros, seus vestidos brancos abertos de renda, seu lindo riso, cuja lembrança ainda hoje me aquece o coração. Em minha madrasta, tudo era formal, correto, virtuoso. Era e é, porque ela é sólida, indestrutível, inabalável. Para ela, nada é banal, nada é sem importância. Anuncia que está com a azia com o mesmo modo grave e sensacional com que nos previne que teremos mais um irmãozinho. Bate ovos para um bolo com o mesmo ar concentrado e austero de quem cumpre um dever, de quem vai para a guerra, por exemplo. E é boa, monotonamente boa, implacavelmente boa e ao mesmo tempo egoísta, mas serena, convictamente egoísta. Pois não é uma virtude defender seus filhos, o seu marido, a sua enteada, a sua louça? Ah, ver minha madrasta ralhar com a copeira porque quebrou um prato. E aquilo não é uma investida contra o patrimônio familiar? Um roubo ao suor do marido? Não é propriamente uma mulher, é um escoteiro.
Papai não a ouve, nunca discute, não tem preferências nem desejos. Faz nascer em mim uma espécie de ternura dolorosa, uma dessas ternuras compadecidas que a gente tem por um doente incurável que se deita e levanta todo dia ameaçado de morte. No entanto, ele é sadio e forte. Papai só sofre um pouco do estômago, certas enxaquecas terríveis que o prostram depois dos almoços copiosos. É gordo, corado, sereno. Nada justifica esse receoso enternecimento que tenho por ele e que, suponho, foi o pensamento na morte de mamãe que o desenvolveu em mim. Como não se deve sentir amputado, defraudado no lado melhor, mais bonito e mais puro da sua vida. Ele, que soube amar a primeira mulher com aquela paixão tão grande e tão cega, que coisas não terá carecido matar em si para poder se dobrar à nova vida, metrificada, regular, imutável. Ele, que soube querer e desfrutar o sutil encanto da vida ao lado de mamãe, que nunca lhe reparou a inconsequência, a desordem, a criancice. Como ele a adorava, como a mimava! Às vezes papai estava deitado lendo. Ela pedia para se sentar ao lado, um pouquinho, e ia se estirando, se deitando. Punha a cabeça no ombro dele. Papai fechava o livro, ficava contemplando docemente o rosto risonho e fino, tão próximo. Eu aproveitava então, pulava também dentro da rede, e que farra, que risadas, nós três agarrados. Acabava sempre papai nos expulsando a ambas, procurando o livro por baixo do corpo, encontrando sempre amarrotado com as folhas empenadas. Agora tudo isso é história perdida, esquecida. Papai é severo, é outro, trabalha muito, está gordo, gordo como a família toda. Onde estão seus livros? Ele agora só lê jornal. Onde estão as poesias que você me ensinava de noite, no alpendre, eu deitada com você na rede de corda, nós dois olhando a grande lua vermelha que ia subindo, nós dois repetindo